pessoas, depois de não sei quanto tempo de adiamento, talvez por medo, né, talvez por precaução, cá estamos nós para falar sobre Paulo Freire, sim, o maior, o magnânimo, o patrono da educação brasileira. Porra, tudo isso? E você deve imaginar as razões pelas quais eu hesitei a fazer essa discussão, não é não? Afinal de contas, Paulo Freire se tornou uma das figuras mais controversas nessa política polarizada, distópica, bizarra, negacionista, em que todos nós estamos imersos nesse momento. Mas nada, não, absolutamente nada do que tem acontecido nos últimos anos foi suficiente para eclipsar o fenômeno que Paulo Freire representa dentro da pedagogia, dentro da formação educacional mundial, dentro do entendimento do que é realidade e do que é formação de sociedade. Por essa razão, estamos aqui para levantar os conceitos mais incríveis de Paulo Freire na sua formação científica e 100% aplicáveis em praticamente todos os temas de redação com que você vai lidar nos próximos dias. Então, papel e caneta na mão, vamos registrar essas ideias e vamos principalmente nos transformar a partir delas, que no fim das contas é a minha maior intenção. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda. Bom, senhor Paulo Freire, desde os seus primeiros tempos no Recife, trouxe como uma das propostas fundamentais no seu entendimento de educação e de sociedade o pragmatismo na educação, que nós vamos denominar aqui como educação ou aprendizagem significativa. Talvez esse seja, sim, um dos maiores marcos de Paulo Freire na formação educacional mundial, que não fica restrito ao cenário brasileiro. Afinal de contas, Paulo Freire é uma das figuras mais citadas nas ciências humanas globalmente. E o que Paulo Freire quis dizer com aprendizagem significativa? Ora, minha senhora, significa que é interessante ou é necessário ensinar para as pessoas aquilo de que elas precisam para viver. É preciso educar as pessoas a partir daquilo que faça sentido para as vivências delas, que comungue com a realidade em que ela está. Veja que uma das maiores falhas do modelo educacional contemporâneo é que ele não prepara as pessoas para o que elas de fato vão precisar e viver. Veja, nós precisamos lidar com a educação financeira, nós precisamos ter boa percepção política para gerar um voto esclarecido, nós precisamos de boas noções de saúde pública para nos defendermos dessa crise sanitária. É desse tipo de coisa que nós precisamos. Nós precisamos de ferramentas de sobrevivência, como diria Chico de Oliveira, para conseguirmos nos virar no mercado de trabalho e com a liquidez que esse universo todo representa, nós precisamos aprender a viver o mundo. Aprender a viver o mundo é o que Paulo Freire tanto insistiu que seria necessário fazer nas escolas. Ensinar as pessoas a lidar com a realidade necessária para a vida delas. Trazer para dentro da escola o que Paulo Freire chama de praxis, que talvez seja um dos conceitos mais revolucionários para a educação da época em que Paulo Freire trabalhou. Porque, afinal de contas, até aquela época, essa concepção era inexistente, né, dentro das universidades ou da escola. Ou seja, ensine para as pessoas aquilo de que elas realmente precisam. E isso interfere em absolutamente todos os temas com que você vai lidar na vida. Da crise sanitária que nós estamos enfrentando, como eu citei de exemplo agora, até o cenário da pós-verdade, que hoje coloca em xeque a sobrevivência da própria democracia,
desde temas que vão de urbanização e do traquejo dentro desse universo urbano, até as pautas de segurança pública, já que nós estamos precisando entender o que é realmente viver em sociedade. Então, tudo isso que seria de fato ferramenta para conviver em sociedade, deveria ser trabalho da escola, num regime de aprendizagem significativa. Agora me diz, por qual razão hostilizar Paulo Freire, considerando que ele quer ensinar as pessoas aquilo de que elas precisam de fato saber? E aí veja, Paulo Freire, nesse cenário todo de discussão, de uma educação prática, focada no mundo concreto, nas demandas sociais, políticas, econômicas do trabalho, critica enormemente o modelo de educação que existia no que ele denominava escolas burguesas e que ainda são a nossa realidade. Talvez seja a mesma educação pela qual eu passei, pela qual você passou e pela qual nós vamos continuar passando durante um bom tempo, porque a tradição resiste como a praga, né, na formação dessa sociedade. Ele critica a educação bancária. A educação bancária está apoiada num princípio positivista de formação educacional. É aquele entendimento de que o professor é uma autoridade composta de mais conhecimento, de mais informação, sei lá, de mais capacidades, e o aluno é um ponto zero que deve ser preenchido com essas informações, de forma mecânica, de forma acrítica, de forma vazia. Por que eu estou dizendo que talvez eu, você, já tenhamos passado ou continuemos passando por esse modelo? Porque nós fomos levados durante muito tempo a decorar coisas, uma educação mnemônica, né? Pautada só em memória. Vai lá, decora as fórmulas, aplica a fórmula em problemas fictícios, fantasiosos, faz uma prova, ganha uma nota alta, fica feliz. E essa nota alta serve para quê? Nada, né? Francamente. É verdade. Porque os seus boletins hoje não pagam os boletos, os seus boletins não te colocam dentro da universidade, os seus boletins não te ensinam a trabalhar, não te ensinam a votar, não te ensinam a fazer comida, não te ensinam a viver em sociedade. Esses boletins foram uma ilusão de crescimento social que não te levaram para absolutamente lugar nenhum, né? Então, isso, na visão de Paulo Freire, é a educação bancária que não gera necessariamente o crescimento do indivíduo, mas uma ilusão de que memorização, acúmulo de informações, numa ciência mortificada e dogmática, seja o real sentido da educação. Nós passamos por isso. Eu decorei muitas coisas antes de fazer as provas, algumas horas antes, para ser franco. Ali, sabe, aquela passadinha de olho na apostila de química, né? PV é igual a nRT, PV é igual a nRT. Agora eu vou lá, jogo essa fórmula num problema que eu nunca vou ter na minha vida real, porque eu não sei calcular pressão, volume, temperatura nessas ocasiões, nunca vou saber quando aplicar. Tira uma nota boa. O que essa nota boa representa? Representa que eu tenho memória fotográfica. Ou que eu tenho uma memória de curto prazo fantástica, porque um dia depois que eu fiz a prova eu já não sei absolutamente nada. O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. Você fez isso. Talvez você continue fazendo isso dentro dos seus concursos, dos seus vestibulares, do seu Enem. É uma educação só mesmo, talvez quase parnasiana, né? E aqui faz todo sentido eu usar a metáfora do parnasianismo, porque o próprio Olavo Bilac foi um grande entusiasta desse modelo positivista de educação no Brasil, né? Ele é um dos maiores responsáveis pela implantação desse modelo bancário, vazio,
do estudar pelo estudar. Se o parnasianismo é a arte pela arte, a educação bancária é o ensino pelo ensino, sem aplicação prática, sem funcionar realmente para viver. E a gente precisa, saber viver, minha filha, porque nós estamos morrendo ou de fome, ou de desemprego, ou de vírus, ou de violência, de tiro na testa, de bala perdida. Precisamos saber viver nesse mundinho, né? Então, tá difícil. E ainda vivemos mais focados nessa educação bancária do que no ideal de uma aprendizagem significativa, no ideal do trabalho com a praxis, ou indo mais fundo nos conceitos do Paulo Freire, no ideal de uma leitura de mundo. Porque, veja, muitos de nós somos bons leitores da palavra. O que significa ser leitor da palavra? Você consegue juntar as letras e formar uma sonoridade. Você consegue reconhecer nessa sonoridade algum tipo de significado. Você consegue juntar essas palavras numa frase e fazer alguma coisa dar sentido. Você sabe ler palavras. Agora, você sabe usar essas palavras para entender o lugar em que você vive? Você sabe usar essas palavras para transformar a realidade em que você está? Ser eloquente o suficiente com essas palavras para movimentar o universo onde você vive? Você consegue usar essas palavras para transformar o seu mundo, para entendê-lo, para reivindicar novos espaços, para transformar realidades? Esse é o ponto. Talvez hoje a boa parte de nós, talvez até de você que me ouça, talvez eu em alguma medida, não sei, sejamos analfabetos funcionais. Nós sabemos ler a palavra, mas nós não sabemos o real significado e o real poder dessa palavra para transformar o mundo. Boa parte de nós sai da formação básica escolar sabendo a leitura dessa palavra, sabendo os códigos, mas nós não temos percepção crítica do que essa palavra de fato faz. Nós dificilmente desenvolvemos o que nasce nos debates do Paulo Freire como consciência de classe. Quem é você? Em qual grupo social você se enquadra? Que tipo de drama você vive? Que nível de opressão você experimenta? O que é necessário fazer para oferecer para o grupo social a que você pertence uma dose maior de cidadania e de justiça? Você vive alguma injustiça? Esse conhecimento aprendido na escola é capaz de reduzir essas injustiças e alçar um patamar mais elevado de democracia e de cidadania? A gente aprende essas coisas? Não, a gente não aprende essas coisas. Eu me lembro, por exemplo, de como eram mecânicas, e agora a gente vai usar o termo bancárias, as redações produzidas na escola. Era ali uma técnica de colocar conectivos em lugares estratégicos. Era uma técnica de arranjar frases de forma harmônica, montando quase um quebra-cabeças com palavras. Mas não necessariamente saber usar aquilo, sabe? Para entender o mundo, para transformar a realidade, para saber que eu, por exemplo, como homem pobre, gay, periférico, precisaria transformar o meu papel nessa sociedade, entender qual é o lugar que eu ocupo e impor a minha voz e a minha personalidade sobre quaisquer outras demandas. Isso caso eu pretenda viver de forma justa e cidadã. Da mesma forma que eu não aprendi a partir dessa palavra os níveis de preconceito, de injustiça, de segregação que eu vivia e que eu continuo vivendo. Tive uma dificuldade absurda de entender quais eram esses obstáculos que o meu corpo, a minha identidade e a minha vivência em sociedade ofereceriam para mim. Porque eu aprendi a leitura da palavra. Eu não aprendi a ler o mundo em que eu estava. E o método Paulo Freire, tão glorificado mundo afora, traz essa percepção. Você precisa ensinar as pessoas a entender quem elas são.
a não necessariamente construir uma identidade, mas ajudar as pessoas a entender qual identidade elas possuem. Quem é você? Que lugar você possui? Quanta política está na sua existência? Se Angela Davis dizia que todo corpo é um corpo político, quão política é a sua existência? O que de fato você reproduz vivendo em sociedade? Quais modelos de opressão, de repressão dessas identidades você experimenta todos os dias? Você aprendeu a ler isso? Então, nós recebemos essas informações de escola, de aulas de química, física, geografia, sociologia, de todas as áreas, mas nós não conseguimos juntar as peças para transformar isso numa ferramenta de autoconhecimento e de transformação social, que é o que Paulo Freire reproduz na obra Pedagogia do Oprimido, uma das mais celebradas e, se eu não me engano, uma das mais traduzidas mundo afora. Precisávamos usar a educação como uma forma de autonomia, que é a palavra de ordem, liberdade, para ajudar as pessoas a serem senhoras de si. Você entende agora porque esses extremismos políticos contemporâneos hostilizam tanto Paulo Freire? Simplesmente porque na sua metodologia e na sua percepção de realidade é preciso ensinar as pessoas a serem livres, a serem donas de si, a serem autônomas, a serem críticas. E isso incomodou demais. Paulo Freire dizia que a educação é um ato político. Eu creio muito nisso como professor hoje. Tudo que eu faço é político. Tudo que eu faço gera consciência de classe, gera inquietação. Inquietar é o fundamental. Paulo Freire dizia isso, que uma educação bancária é aquela que conforma. Uma educação crítica, uma educação significativa é aquela que inquieta. Então, Paulo Freire foi um fervoroso defensor da inquietação, de movimentar. E veja, nessa movimentação toda, o professor não é essa figura autoritária, dona de todo o conhecimento. Não. Paulo Freire foi um dos maiores defensores de que o professor ele é diretivo e informativo. Ele está ali para permitir que o conhecimento flua entre os alunos, que ele se forme entre os alunos, para dar voz aos alunos para que eles possam criticar e reformular a matriz de conhecimento a partir da sua percepção de realidade. Não necessariamente empurrar uma fórmula, mas ele é um facilitador. E nesse processo de facilitação do conhecimento, se existir essa palavra facilitação, o professor ensina e o professor aprende ao mesmo tempo, porque o aluno não é vazio de conhecimento, o aluno não é uma tábula rasa, o aluno não chega ali sem cultura. A cultura do aluno é extremamente valiosa, extremamente rica nos seus dizeres, na sua percepção de mundo, na construção de família, na sua gestão de indivíduo, no macrocosmo que o forma em termos de ser social, como dizia demais Hegel. É preciso valorizar isso. O aluno não fala errado, ele fala a sua expressão. O aluno não fala na hora errada, ele comunica a sua sensibilidade. O professor bom é o que manda o aluno calar a boca, é o que canaliza a informação do aluno para o lugar onde ela deve chegar, da comunicação, da expressividade, do crescimento. Não existe isso do professor tirano em cima de um palanque. Cala a boca, menino, te põe para fora, te expulso. Não, cala a boca já morreu. Dentro dessa concepção de sociedade, nós precisamos estimular a voz, não a educação do silêncio, como Paulo Freire dizia. Chega de silêncio, nós já estamos silenciados demais. É preciso dar voz.
E é essa voz crítica, consciente de si, dona do seu espaço, esclarecida sobre si, é que consegue, de fato, transformar a realidade, equilibrar as relações. Isso é valioso demais. Numa época em que a nossa única, e isso é um clichê imenso, mas eu preciso repeti-lo, a nossa única esperança de uma sociedade melhor ainda é pela educação. Mas não essa educação bancária, burguesa que vendem por aí. Uma educação de fato libertadora, nos moldes do que Paulo Freire dizia. De que os homens se educam uns aos outros, mediados pelo mundo. O mundo precisa participar da escola, porque eu vejo hoje uma educação alienante, esse trabalhinho com fórmulas de cá, fórmulas de lá, de alunos extremamente preguiçosos no processo de ensino-aprendizagem, querendo macetes, caminhos fáceis, sem entender que o mundo lá fora, o mundo das ideias, é muito mais complexo. Estão todos atados ao fundo da caverna, sobrevivendo das sombras projetadas por esse mundo exterior, sem perceber que lá fora as coisas são dinâmicas, as coisas são fluidas, existem ordens de poder que precisam ser questionadas, existem tabus que precisam ser derrubados, existe um mundo para girar. E ele não gira se você não movimenta junto, minha senhora. Essa escola precisa mudar, não? É preciso trazer uma escola que seja, de fato, revolucionária, né? Paulo Freire trouxe no método dele o que ele chamava de palavras geradoras. Eu sei que hoje esse método é mais usado para alfabetização, mas eu gosto de adaptar o conceito para cá, sabe? É trazer realidades geradoras. O que você vive hoje? Hoje você vive o mundo da cybercultura. Vamos trazer a cybercultura para a sala de aula e discutir qual a influência que isso traz para a linguagem, para a percepção de sociedade, para a composição das relações humanas, para a gestão da informação, para a construção da ciência. Isso é transformar a escola num ambiente real de educação. É o mundo gerador, é a praxis, né? É o que nós mais precisamos dentro desse modelo. Outra ideia extremamente importante dentro disso, e que eu estou falando muito sobre fluidez, essa fluidez não é ainda do Sr. Bauman, hein? É uma fluidez dentro ainda de Paulo Freire. Paulo Freire dizia que o mundo não é, o mundo está sendo. Ou seja, o mundo está em constante transformação. As realidades são metamórficas, né? Nós ainda vivemos um ritmo de transformação muito intenso, principalmente depois das duas últimas revoluções industriais, da terceira e da quarta. Essas transformações, são hiperágeis. Todas as ferramentas mudam, o mercado muda, tudo está em constante transformação. A escola tem um papel fundamental nisso, de habilitar as pessoas a lidar com essa transformação. Longe do dogma, longe das verdades impostas, da ciência dita como verdadeira, nós precisamos desenvolver nossa habilidade de questionamento, de revisão, de aplicação do método científico para tudo, de um olhar realmente crítico. Se o mundo é essa realidade proteana, mutável, instável, nós precisamos saber lidar com isso. Na verdade, nós estamos nos perdendo no meio do caminho, desesperados. Oh meu Deus, para onde eu vou? Porque o mundo está acabando e eu não sei o que fazer, né? Sim, nós estamos nos acabando no meio dessa bagunça toda, mergulhados principalmente na proliferação de um sistema extremamente violento, né? Paulo Freire também tinha algo sobre violência. Ele dizia que dentro dessa realidade de luta de classes, o maior sonho do oprimido é se tornar o opressor. E você pode perceber que isso é muito comum.
Os grupos minoritários, principalmente os que já sofreram violências por longo período, tendem a reproduzir os mesmos circuitos de violência que já viveram. É uma forma de compensação. Freud já dizia sobre isso, né? Sobre a aplicação dos circuitos de violência. Você só pode oferecer para o outro aquilo que você já recebeu em algum momento da vida. Você recebeu opressão e violência, a tendência é que você reproduza a opressão e violência quando você puder. Qual é a forma de quebrar esse ciclo terrível? Adivinha? Não, você tem uma chance para adivinhar. Vai lá. É essa aí mesmo, educação crítica. Então, educação crítica é a grande resposta. Então, a nossa luta hoje é por revolucionar isso que nós entendemos como escola, revolucionar isso que nós entendemos como professor, como gestão de conhecimento, para trazer novas possibilidades de entender o mundo e de nos tornarmos protagonistas dele, não plateia, como nós nos colocamos inúmeras vezes dentro dessa realidade. Agir, não necessariamente pelas vias da revolução, não necessariamente pela possibilidade de quebrar o modelo de sociedade que a gente está, mas de cidadania, de democracia, de justiça social. Vamos lá? Se tiver gostado desse vídeo, conseguiu captar uns bons exemplos, bons conceitos, comenta aí comigo o que você gosta de usar, o que você já leu de Paulo Freire que transformou sua visão de mundo, sua realidade, se você já conhecia o método, se você sabe um pouco da biografia do Paulo Freire, já foi preso, já foi exilado, foi um dos maiores professores que esse mundo já viu. Conta aí pra mim, comenta, curte esse videozinho, ajude esse professor tentando ser Paulo Freireano, tá bom? E a gente se vê na próxima. Até!